25 de janeiro, celebramos com alegria a conversão de São Paulo, apóstolo. E olhando para o exemplo de Paulo e como houve essa grande mudança, esse grande direcionamento na sua vida, somos convidados também a perceber como o Senhor vai transformando o nosso caminho. Quando fazemos o encontro autêntico e verdadeiro com Ele, nossa vida não pode mais ser a mesma. Mas, certamente, o exemplo de Paulo é um exemplo tremendo, porque Paulo vai passar de perseguidor dos cristãos a um dos apóstolos. Nós, desde o início, podemos nos perguntar como é possível isso? E percebemos como a ação de Deus é sempre surpreendente. E as pessoas que Ele escolhe não seriam as pessoas que nós escolheríamos. Quem queria chamar alguém que está perseguindo, prendendo, mandando matar os cristãos para ser um dos apóstolos? Realmente, os critérios de Deus são outros. Depois que Paulo se converte e nós lendo os seus escritos, aí nós percebemos que Deus não errou, Jesus não se equivocou em chamar esse homem. E a sua transformação é o maior testemunho da ação de Deus na vida de uma pessoa. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que estavam ali e trazê-los para Jerusalém a fim de que fossem castigados. E aí vem a narração do encontro de Saulo com Jesus ressuscitado. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te, vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados
invocando o nome dele. Então, essa experiência que vamos rezar e lembrar também da nossa própria experiência. Como o Senhor entrou na nossa vida, modificou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e nos chamou para ser um apóstolo dele, para anunciarmos a ação de Deus na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Para mim, o que sempre me chamou a atenção nessa conversão de Saulo é a total iniciativa de Deus. Não se diz em nenhum momento que Saulo estaria duvidando se aquilo que ele fazia era o correto, ou se ele estava sofrendo alguma influência de alguém do caminho, seguidores de Jesus. Não, ele era convicto de que ele estava fazendo o certo. E, no entanto, o Senhor vem e de uma forma muito especial. Porque quando o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nem havia conhecido Jesus, mas perseguia aqueles que eram seguidores de Jesus. Então, essa identificação do Senhor naqueles e naquelas que Saulo estava perseguindo me parece muito bonito e muito importante. Vamos pedir ao Senhor que Ele também nos ajude a, como Saulo, enxergar essa luz que antes a gente não enxergava, mudar de vida radicalmente, como ele fez. Não foi fácil. Imagine alguém que perseguia, de repente aparece lá: não, agora eu resolvi que eu vou ser um apóstolo, estarei aqui com vocês. Certamente não foi muito bem aceito, não. E ele tinha um outro modo também de compreender o que era a missão. Saulo vai se tornar o apóstolo dos gentios, que vai abrir a fé a tantos e tantos povos. Vamos pedir então que na conversão de Paulo a gente possa também mudar a nossa mentalidade e nos associarmos ao Senhor com toda a força, com toda a coragem. Ter a coragem de mudar, sem medo do que os outros vão pensar de nós. E assumir que essa voz, ela foi dirigida a mim. Foi somente Ele que escutou a voz. E o Senhor fala a cada um de nós, fala também a você. Procure, nesse dia, escutá-la. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.